Capítulo 25. No dia seguinte, Eve ligou para o pai e perguntou se poderia levar um pouco de sopa da Sophie's para ele. Ela passara a manhã lendo notícias admiradas sobre como o desastre de Tenney havia ressurgido em um lugarejo no Maine e arremessado por pelo menos um inning, como costumava fazer. Ellen, aliás, havia escrito uma coluna referindo-se ao ressurgimento de Jim como milagroso, em uma escala que vai da primeira divisão do beisebol até jogos de exibição para arrecadar fundos para a Associação de Pais e Mestres local. Eve detestava a palavra vaca e tentava evitá-la ao máximo, mas em alguns momentos entendia por que as outras pessoas gostavam tanto dela. O pai dela, é claro, ficou feliz com a visita, e quando ela estacionou diante da casa, pouco depois das 6, viu-o parado atrás da porta de tela antes mesmo de sair do carro. Com a sacola de papel na mão, ela desceu e caminhou pelas pedras rachadas até ele. Oi, pai. Olá, meu amor, respondeu ele, abrindo a porta de tela. Ela se aproximou e o beijou na bochecha. Eu trouxe sopa, disse Eve, mostrando a sacola. Bem, estou com fome. O pai ainda comia à mesa da cozinha, da mesma casa onde Eve havia crescido. Ele não era muito bom de decoração, então a residência era uma mistura de coisas antigas, coisas novas que substituíam as antigas quando elas finalmente deixavam de servir e coisas novas que ele às vezes permitia que Eve lhe desse sem fazer objeções. O que o pai mais dizia a ela, depois que Tim se tornou médico, era: guarde seu dinheiro. Você se divertiu no jogo ontem? O pai dela tinha ficado com os amigos em uma fileira de cadeiras dobráveis junto ao lado esquerdo do campo. Está brincando? Foi o melhor baile de primavera de todos. O tempo estava perfeito. Ganhamos o jogo. Ele esperou que ela sentisse com a cabeça. Não esperava ver o dia em campo arremessando. Ela sorriu quando eles se sentaram um diferente para o outro. Pois é, foi meio que uma surpresa. Desculpe não ter contado nada. É complicado, com toda a atenção, a imprensa e tudo mais. Ele queria tentar e ver como se sairia. E ele ficou feliz? Claro, ela estava tentando não sorrir muito, e de uma maneira não muito reveladora, embora não fosse provável que o pai notasse. Bem, ele tem sorte de ter você torcendo por ele, e fico feliz que você tenha companhia naquele casarão. Não gosto que passe tanto tempo sozinha. Ela soprou uma colher cheia da sopa espessa e salgada e a colocou na boca. O Sophie's tinha aberto havia apenas alguns anos, mas já figurava em todas as revistas que faziam resenhas sobre a região para os veranistas. Bem, se quer saber, também não gosto que você passe tanto tempo sozinho, devolveu ela. Eu sou um velho, retrucou o pai, abrindo um pacote de biscoitos sabor ostra e colocando-os na tigela. Você é uma moça bonita. Não quero que fique vagando por aquele lugar para sempre. E se me permite dizer, o Tim também não ia querer isso. Ela ficou parada, com a colher na mão, e olhou para as mãos cobertas de sardas e de pequenas cicatrizes do pai. Por cima do ombro dele, na bancada, viu uma bandeja com seus frascos de remédio para dor nas costas. Pressão arterial, colesterol alto. A mão dela era macia e pálida. Pai, alguma vez você pensou em se casar de novo? Depois? Casar? Não, mas conheci pessoas, é claro. Ela não se lembrava de ninguém. Conheceu? O pai olhou para ela e ergueu as sobrancelhas. Sua mãe foi embora quando eu tinha 33 anos. O que você acha que eu fiz? Passei 25 anos falando com as lagostas? Mas não encontrou ninguém especial? Eu não disse que não encontrei ninguém especial, mas não encontrei ninguém com quem tenha pensado em me casar. Não se esqueça, meu amor, que eu trabalhava em um barco todos os dias. Nós não tínhamos muito e não sobrava tempo para encontros. Eve sorriu, mas então surgiu em sua mente uma foto dela e do pai tirada quando tinha cerca de 9 anos. Estava segurando um peixe com Maria Chiquinhas nos cabelos, enquanto ele estava agachado com o braço em volta da cintura dela. E você tinha uma filha. Isso, disse ele, mas então reparou na expressão dela. Mas preste atenção, uma coisa não teve nada a ver com a outra. Você era a melhor parte de mim, ainda é. Não me venha com ideias. Ainda assim, provavelmente teria sido demais para alguém aceitar. Você está dizendo bobagens. Que espécie de maluca gostaria de viver comigo e não com você? É mais provável que seja minha culpa que você nunca tenha tido uma madrasta. Ele tomou um pouco de sopa. Eu fui feliz, tive sorte e fui feliz a vida toda. É o que eu quero para você. Eu sei, pai, estou tentando. Ela pousou a colher. Posso fazer uma pergunta? É um pouco íntima. Tudo bem. Como você soube o que fazer depois que ela foi embora?
Ele ficou em silêncio. Por fim, entrelaçou as mãos diante de si e olhou para ela. Acho que simplesmente continuei me levantando da cama. No começo, me senti um pouco como você se sente. Sei que é diferente, já que o Tim realmente se foi. Mas eu me levantava e ia trabalhar, e você ia para a escola. Eu não podia ficar parado, só pensando. Talvez fosse bom que eu estivesse ocupado, suponho. Aí eu chegava em casa e nós comíamos. Não podíamos parar, então seguimos em frente. Você descobriu por que ela foi embora? Quer dizer, isso ajudou de alguma maneira? Sua mãe nunca foi feliz aqui. Ela queria viver em um lugar maior, eu acho, com mais gente. Mas nunca me disse que estava pensando em algo como ir embora em uma terça-feira antes de acordarmos, se é essa a sua dúvida. A única coisa que eu sei é que não teve nada a ver com você. Ela ama você. Isso Ivy acreditava com firmeza. Era o treinamento dele entrando em ação. Seu pai tinha lido em algum lugar que era importante reforçar que não era culpa dela, e nunca parava de dizer isso, nem nunca ia parar. Nada a ver com você, nada a ver com você, nada a ver com você. Mas isso ela sempre teve medo. Não podia ser verdade. Sua mãe havia decidido que ficar em Calcasieu com a filha não era tão bom quanto ir para a Flórida sem ela. Isso significava alguma coisa. Eileen tinha ido embora em uma terça-feira, e depois de acordar naquela manhã, Ivy se sentou à mesa da cozinha e deu de cara com o pai preparando os ovos em vez da mãe, quando normalmente ele já teria saído para trabalhar. Ele estava muito animado na noite anterior porque finalmente tinha comprado o barco que sempre desejara, seu próprio barco no qual poderia trabalhar sozinho, seu próprio negócio. Parecia o início de algo, mas naquele momento ele estava com uma aparência triste e abatida. Ela perguntou pela mãe e ele respondeu: foi dar uma caminhada. Anos se passaram até que o pai finalmente lhe contou que naquele dia, ao acordar, encontrou uma carta na mesinha da cabeceira do lado dele que começava com as palavras: Querido Frank, sinto muito, mas... Ele levou horas para tomar coragem e ler o restante. Naquela noite, ela foi dar uma caminhada. Se tornou... Ela vai passar um tempo fora. E uma semana depois, Frank disse à filha que Eileen decidira ser melhor ela ir morar na Flórida e eles ficarem com a casa. A única coisa que Ivy sabia sobre a Flórida era que lá ficava a Disney. Então, para ela, isso significava que a mãe ia estar na Disney o tempo todo. E quem poderia discordar dessa decisão? No começo, ela perguntava com frequência quando iam visitar a mãe na Flórida, ou quando a mãe ia visitá-los. Pensava neles como uma família com duas casas, como se em Poupano Beach ficasse a casa de praia dos pais. Foram precisos 2 meses sem ver a mãe para que ela absorvesse completamente a ideia de que agora vivia apenas com o pai. Da mesma maneira que Ade, personagem do livro que Frank começara a ler para ela à noite, morava com o avô nos Alpes. A primeira vez que ouviu a partida da mãe não era culpa dela foi em seu 10º aniversário, quando fez a pergunta pela primeira vez. Depois de soprar as velas em um bolo em forma de gato da Specialty Sweets e de tirar o papel vermelho e a fita branca de uma caixa com um casaco novo dado pelo pai, ela pegou o cartão que Eileen tinha enviado. Ivy quase nunca recebia correspondência, então adorava ver o próprio nome escrito acima do endereço deles, e reconheceu a caligrafia depois de ter lido e relido a longa carta que a mãe lhe enviara falando de suas ambições abandonadas, uma carta que Ivy mal havia compreendido. Ela dizia coisas como: eu era uma bailarina muito talentosa, mas muitas coisas podem atrapalhar, o que me deixava triste. Eu sabia que se fosse infeliz não poderia ser uma boa mãe. Fui batizada em homenagem à infelicidade da minha mãe. Na frente do cartão havia um terrier escocês e quando Ivy o abriu, dentro estava impressa a frase: espero que seu aniversário seja bom para cachorro. Eileen tinha escrito: com amor, mamãe. Apenas, com amor, mamãe. Esse cartão estava na mala azul na noite do acidente de Tim, quando Kel a viu no banco traseiro do carro de Ivy. Ivy mostrou o cartão ao pai. Ela não escreveu nem feliz aniversário. Frank pegou o cartão e o examinou. Não, concordou ele com firmeza. Realmente. Mas então apontou para a frase impressa. Bem, aqui está escrito aniversário. Talvez ela não quisesse repetir. Ele apertou de leve o ombro de Ivy. Acho que ela está brava comigo, disse ela ao pai, pousando o cartão em cima do casaco. Ela não está brava com você, negou Frank calmamente. Eu garanto. Está me ouvindo? Ela não está brava com você. Ivy sentiu que ia chorar e cravou as unhas nas palmas das mãos. Então por que ela não volta para casa?
Ele a levou para a sala e os dois se sentaram lado a lado no sofá verde surrado. Sua mãe está na Flórida refletindo sobre uma porção de coisas, começou ele. Mas ela ama você, Eve. Ela não foi embora por sua causa. Ele pôs a mão na bochecha da filha. É importante que você saiba disso. Eve baixou o olhar. Eu nunca iria embora, disse ela com a voz embargada. Eu também não. Então Frank ergueu o queixo da filha com o dedo para que ela o olhasse nos olhos. Ei, eu também não. Sua vida era um misto de coisas. Viúva, com uma casa enorme, sem um emprego de verdade, com um melhor amigo meio distante e o que parecia ser um compromisso marcado para dali a 3 dias para fazer sexo com um dos melhores arremessadores dos últimos 20 anos. Mas ela era inteligente o suficiente para saber que talvez seu maior golpe de sorte tivesse sido um dos primeiros, quando disse a ela, eu também não. Seu pai estava sendo sincero. Agora, olhando para ele enquanto tomava uma tigela de sopa, ignorando a dor nas costas que ela sabia que ele sentia quase o tempo todo, a única coisa que ela desejou foi ser igualmente boa para ele. Amo você, pai. Ele estendeu a mão e apertou os dedos dela. Também amo você, meu amor.